A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 13, do versículo 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E Jesus disse-lhes muitas coisas em parábolas. E ele contou a seguinte parábola: o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da Rádio Rural FM 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Ontem nós líamos o Evangelho de São João, porque era a festa litúrgica de Santa Maria Madalena, aquela que primeiro viu Jesus ressuscitado e foi anunciar aos discípulos. Um grande exemplo para nós. A mulher, como uma das primeiras evangelizadoras e apóstola, escolhida por Jesus ressuscitado. Agora, hoje, nós retomamos o Evangelho de São Mateus e iniciamos o capítulo 13. Atenção, eu falei que São Mateus, o Evangelho, ele traz para nós 5 discursos de Jesus. Nós já ouvimos 2, o Sermão da Montanha, o Sermão Missionário, e agora nós estamos iniciando um outro sermão, também muito rico e importante, sobre o reino de Deus. E para Jesus falar do reino de Deus, ele usa uma literatura muito comum no Oriente Médio, entre os judeus, já usado no Antigo Testamento, pelos profetas, pelos juízes, e também pela tradição rabínica. Portanto, as parábolas é uma espécie de recurso pedagógico que Jesus usa para tratar temas atuais, temas que da época dele, mas que se tornam também hoje vivos, né? Jesus alude, assim, com esses temas, ao reino de Deus. Jesus quer explicar para nós o que é o reino de Deus, que é, vamos dizer, transcendente, é uma realidade mistério. Mas como é que a gente vai entender isso? Através dessas imagens próximas de cada um de nós, que são palpáveis e compreensíveis, e que expressam justamente essa realidade misteriosa. E a primeira parábola que Jesus usou foi do semeador que saiu a semear e encontra 4 tipos de terrenos, né? O terreno beira de caminho, o terreno pedregoso, o terreno com espinhos e o terreno terra fértil. E aí a gente vê a produção, as dificuldades que foi encontrada para o desenvolvimento da semente. Só um terreno teve êxito, foi a terra boa. O reino de Deus é semente de boa qualidade colocada no meio de nós. Agora,
A produção desse reino aqui vai depender muito da maneira como nós vamos ouvir e acolher essa palavra. Muitos cristãos sentem-se tristes porque não se deixam conduzir por Deus. Não permitem que a semente lançada em seu interior produza frutos. É isso, meus irmãos, que está faltando entre nós. Portanto, no Evangelho, a semente lançada na terra encontra várias adversidades, mas nós temos que oportunizar que essa semente se desenvolva e frutifique. Por isso vamos ouvir sempre a palavra de Deus, compreendê-la e praticá-la. Rezemos. Senhor, sede propício a vossos fiéis e benigno, multiplicai neles os dons da vossa graça, para que fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem sempre vigilantes na observância dos vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Um bom dia, boa tarde e boa noite para todos. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.